Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e este é o canal Entenda Seus Direitos. Nessa semana, nós vamos falar sobre consumidores equiparados. Esse vídeo ele é uma continuação do vídeo da semana passada, onde nós estávamos falando sobre consumidores, né, o conceito de consumidor, mas ali nós estamos falando do consumidor padrão. Antes de mais nada, como de praxe, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas, críticas ou sugestões e ficaríamos muito satisfeitos de responder esses seus questionamentos. O consumidor equiparado, falando um pouquinho então por que que nós estamos tratando desse tema, o consumidor equiparado é uma continuação, como eu falei, do vídeo passado, falando do consumidor padrão, do conceito. Por que nós estamos adentrando nesse tema? Porque a definição de consumidor e o enquadramento da condição de consumidor é um dos requisitos para a aplicação da norma consumerista do Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma de proteção, uma norma especial. Então, se você se coloca na condição de consumidor e consegue se enquadrar nessa situação, você vai poder ver aplicado no seu processo, na discussão que você estiver expondo, normas mais protetivas, mais interessantes para você. Exatamente do lado oposto, aquele fornecedor de serviços, ele vai tentar desenquadrar a sua condição de consumidor. Por quê? Porque desenquadrado vai se aplicar não a norma consumerista, mas a norma geral, que ela não tenta corrigir desequilíbrios e ela é uma norma que não tem essa proteção que o consumidor, que o Código de Defesa do Consumidor tem aí para a ideia dos consumidores, tá? Inclusive, essa ideia da proteção do Código de Defesa do Consumidor, isso vem da imposição constitucional. A Constituição, quando ela foi promulgada, ela já tinha até prazo determinando o legislador que já confeccionasse um Código de Defesa para o consumidor, entendeu? Porque essa era a ideia da lei, ela coloca ali o consumidor como alguém diferenciado e que deve ter esse tratamento por conta dessa diferenciação que a norma constitucional já coloca ele na condição de pessoa vulnerável dentro daquela relação. Bom, dando continuidade aqui então na questão dos consumidores equiparados. O que é o consumidor? O consumidor equiparado é aquele que a lei vai falar, olha, em que pese você não esteja dentro daquela definição inicial, mais inicial ali do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, você também vai ser considerado como consumidor. Tá? Então a primeira que a gente coloca aqui é do parágrafo 2º do parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que ele amplia a ideia de consumidor para a coletividade. Vou dar um exemplo para vocês. O pai de família vai lá e compra um produto alimentício, por exemplo. E esse produto ele leva para casa e ele não come, mas vem um filho dele come e o produto está estragado, por exemplo. Tá? Então, ou o produto, ele compra o produto e o produto vem em menor quantidade do que deveria. Perceba que quem que são as pessoas, em tese, o consumidor seria só o pai, mas a lei vai falar, não, consumidor aqui é toda a coletividade, é a família como um todo. Então o filho que comeu e passou mal, ou então o filho que ia usar aquele produto e veio em menor quantidade. Então o sistema aqui ele vai falar, olha, é consumidor equiparado à família. Tá? Porque aquele produto foi adquirido pelo pai para utilização dentro do seio familiar. Nós temos também aquele consumidor equiparado que deriva aí do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Esse já é mais específico sobre o fato do produto ou do serviço, consequências que extrapolam o produto ou serviço que você adquire. Por exemplo, você comprou uma televisão, está assistindo e ela não é que ela deu defeito e não funcionou. Se ela deu defeito e não funcionou, mas o pai comprou para utilização na casa, como nós falamos no sistema anterior, o filho também pode ir lá, entrar com a ação, pedir para devolver o percentual do valor do produto, pedir para arrumar dentro da garantia, essas coisas todas. Se a televisão explode, por exemplo, e causa um dano maior, esse é o fato do produto. Posso até depois fazer um vídeo explicando um pouco melhor sobre isso. Então extrapola o próprio produto em si.
Para esse tipo de coisa, o que o código vai falar? Ele fala o seguinte: basta você ser vítima. Tá? Então, você não precisa ter sido consumidor. Então, por exemplo, eu posso ser vítima de um acidente aéreo sem nunca ter entrado num avião e ser considerado consumidor. Saí da minha casa para trabalhar, um avião deu uma pane, um problema na turbina e o avião caiu em cima da minha casa. Ora, se está comprovado que foi um tipo de defeito dessa monta, ele vai ser uma relação de consumo para quem estava dentro do avião, para quem estava carregando seus produtos dentro do avião, mas também vai ser, no meu caso, que me danificou, o avião caiu na minha casa. Outro exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: eu estou num ponto de ônibus ou andando na rua, vem um carro dirigindo, o motorista dirigindo o seu carro, e por conta de um problema, ele comprou o carro zero, acabou de sair, por exemplo, de uma concessionária, está dirigindo o seu carro novinho ali, faz pouco tempo que ele está dirigindo, e a roda do carro sai. E aí você perde o controle e me atropela, eu andando na rua, ou eu parar num ponto de ônibus. Eu vou ter direito de entrar com ação não só contra o motorista, não contra o motorista, mas se tiver realmente comprovado que foi por conta de um erro do produto, mas sim contra quem vendeu o produto, ou a concessionária, ou a própria marca, né, a fabricante do carro. Então, e vou usar de todas as normas da relação de consumo, que trazem grandes vantagens. A gente vai ter um vídeo falando sobre isso. Então percebam aí que mais uma vez o Código de Defesa do Consumidor estendendo aí a ideia do consumidor. E o artigo 29, também do Código de Defesa do Consumidor, que vai falar sobre uma extensão maior aí da equiparação, e é esse artigo que justifica a aplicação daquela terceira teoria que é usada pelo STJ, que é a teoria do finalismo aprofundado que nós falamos no vídeo passado, onde, em que pese o entendimento seja que você só é consumidor aquele que dá destinação fática e econômica para o produto, ele vai lá e entende que, olha, é verdade, mas se estiver demonstrado, principalmente na condição de pessoa jurídica, que você é vulnerável dentro daquelas vulnerabilidades que nós trouxemos como exemplo, que foram ali os exemplos que nós trouxemos, a técnica jurídica ou a fática, mas tem outras vulnerabilidades que podem ser demonstradas, você vai ser considerado também consumidor. Então, essas são formas de você trazer outras pessoas que, em tese, não seriam consumidores, mas trazer eles para a condição de consumidores, trazer eles para a condição do consumidor equiparado como consumidor, junto com o consumidor padrão, para você ter essa aplicação da norma de uma forma mais adequada, tentando corrigir essas distorções. Importante, claro que, como foi falado lá no vídeo anterior, você não pode abranger exageradamente a norma, né, do consumerista, porque se você atingir ela de uma forma exagerada, você vai acabar deixando de proteger quem tinha que proteger e protegendo quem não precisava proteger, criando dificuldades aí para os fornecedores também, porque você estaria criando uma proteção para quem não precisa. E aí você estaria desequilibrando, né, porque o sistema da relação de consumo, do Código de Defesa do Consumidor, a intenção dele é equiparar, pegar aquelas pessoas que são desiguais e tentar colocar em padrões iguais. Se elas são iguais e você aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que você faz? Você cria aí uma desigualdade e aí prejudicando o fornecedor. Aí já seria o exagero de uma forma errada, a lei não está aí para isso. Ela está tentando colocar a situação de uma forma equiparada. Bom, era isso que nós queríamos falar essa semana, sobre a equiparação, os consumidores equiparados, melhor dizendo. Se vocês tiverem, volto a dizer, alguma dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato conosco, que nós teremos a maior satisfação em responder esses seus questionamentos. Aguardo vocês para a próxima semana e muito obrigado pela sua audiência. Até logo.